pessoal, tudo bem? Bom, como eu sempre começo aqui as gravações, deixa eu acertar aqui o óculos, eu quero desejar boa noite para todo mundo, mas também boa tarde, bom dia, porque eu não sei que horas que as pessoas vão ver. Eu sempre tenho brincado que tem uma quase contradição nessa história de live, né? Porque apesar de ser live, as pessoas podem assistir depois no IGTV, no próprio YouTube, a gente deixa o vídeo. Então é uma live que pode ser live, mas pode não ser live, mas o importante é que tem gerado papos bem bacanas. Se vocês puxarem no histórico, no IGTV tem todas as conversas que a gente fez até agora, praticamente a gente tem feito desde final de junho, julho, uma conversa por semana, uma tem sido melhor do que a outra. Hoje não vai ser diferente, até porque a Tati, a minha parceira, me deu um toque de uma sincronicidade que tem hoje entre a pessoa que vai bater um papo aqui com a gente e o dia de hoje. Bom, meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho na Vertigo 16, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, eu atuo como coach, atuo como mentor e atuo como consultor no desenvolvimento de conteúdos e de soluções que trabalhem o desenvolvimento de competências comportamentais. E hoje a gente vai falar de uma mescla de uma competência que é comportamental e fundamentalmente uma competência emocional, que é a força mental, mas a gente vai falar aqui um pouquinho também de algumas competências que vão quase para um espectro mais técnico, já que a gente vai falar um pouco também da saúde física. Eu vou aproveitar e vou chamar aqui a pessoa que vai conversar comigo, até porque plataforma, eu não sei se direto ou indiretamente, eu quero dar os parabéns para ele hoje, vou até descobrir aqui se eu dou os parabéns direto ou indiretamente, assim que a gente dá um fone para mim, dá um fone. Marinho, pega o fone aí, cara. Não tem erro não, cara. Pera aí, já tô chegando. Temos uma hora inteira para conversar, cara. Fica sossegado. Nós vamos falar com um cara que quem me apresentou foi o Rogério Farinelli, que aliás entrou agora há pouco. Boa noite, Rogério. Boa noite, André tá aí também. O Afonso, enfim, eu vi que algumas pessoas já entraram. A própria Tati entrou também. Quem nos aproximou foi o Rogério. O Rogério esteve aqui com a gente numa live. Eu acho que já deve ter aí uns 2 meses, hein, Rogério? A gente falou de direitos e deveres, um tema tão importante, e quanto mais vai passando o tempo, quanto mais essa situação, não só de pandemia, mas a situação política e econômica do país vai tendo aí os seus desafios, mais a questão de direitos e deveres vai se tornando fundamental. Tenho certeza que o papo hoje vai ser muito bacana. Vamos ver o que esse cara vai trazer pra gente. O cara fez um monte de anotação, de colinha. Tô gostando de ver, hein? Tô achando que nós vamos aqui ficar. Acho que eu vou ter que encerrar a transmissão ali quando der 1 hora e a gente vai ter que fazer de novo. Já vi que o cara se preparou aí pra gente conversar bastante. Bom, a gente vai falar hoje, enquanto o Marinho acaba de se ajustar aí, eu vou pedir para ele se apresentar. A gente vai falar de 2 elementos que se completam por 2 movimentos. A gente vai falar de equilíbrio e plenitude. 2 coisas tão importantes em qualquer esfera, momento da vida, área de atuação. Te decifra aí um pouquinho o que significa equilíbrio e plenitude na prática, mas quais são os 2 movimentos? Força mental e força física. Certo, Marinho? Você está me escutando já? Tô escutando, só tô te vendo, mas não tô me vendo. Então tá bom, acho que você vai ter que virar talvez a câmera, não tem aí o sinalzinho que inverte ela para te Tô filmar? apertando. Aí, agora você está se vendo, não tá não? Não tô. Não tá Você se tá vendo? me vendo? Eu Você tô te tá. vendo. Eu não tô me vendo, não. Vou pedir pro pessoal sinalizar pra gente aí se o pessoal tá te vendo. Eu posso, se eu fizer assim, fica ruim? Você fica de lado pra gente. Então eu tenho que fazer isso aqui. Pera aí que o fone é bem embaixo do celular. Eu acho que... Vê se fica ruim sem fone. Dá para você ouvir assim? Deixa eu ver, fala alguma coisa aí. Tá conseguindo ouvir bem? Tô te escutando Tá? bem, o pessoal tá te vendo também, viu? Tá, porque eu não tô me vendo, não. Você quer tentar entrar e sair ou vamos assim? Vamos ver, eu vou tentar uma vez só, mas vamos ver. Pera Tá aí. bom, vai lá. Muito bem. Deixa eu chamar ele de volta aqui então agora. Aí ele entra e a gente começa. Muito bem, turma. Então, vamos falar de força física, força mental, força física e força mental em sintonia. Acho que essa é a grande questão. O que a gente tem discutido, que eu e o Marinho conversamos um pouco,
é o quanto muitas vezes no trabalho dele a força física ela é recuperada, mas às vezes tem uma questão ali emocional, mental que está atrapalhando, ou no meu trabalho, muitas vezes a força mental está sendo fortalecida, mas se tem uma dor, se tem uma questão ali ligada ao corpo, tendo dificuldades de trabalhar, é difícil aquilo manter a nossa força mental por muito tempo. Então, a ideia hoje é a gente fluir. Eu estava dizendo que eu tenho dúvida se eu vou dar os parabéns direto ou indiretamente, porque indiretamente eu tenho certeza, porque hoje é dia do educador físico. E é muito interessante, a gente não sabia disso, e aí a Tati mandou uma mensagem para mim hoje à tarde dizendo: Dan, você não vai acreditar o que se comemora hoje. E a gente achou muita coincidência. Eu sei que o Marinho trabalha, né, com educação física, não sei se ele é educador físico, ele já conta aqui para a gente. Vou chamar ele de novo, porque ele falou que não estava conseguindo entrar. Deixa eu chamar mais uma vez. Muito bem, pessoal, já vão pensando aí que perguntas que vocês têm quando a gente fala da sintonia entre força física e força mental, força emocional. Tenho certeza que dá para gerar umas perguntas boas. Tá se vendo, Marinho? Não, vamos assim mesmo. Não, Assim não mesmo? abriu para mim. Mas você tá me vendo, não tá me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo, para mim é o mais importante. Ó, eu sou bonito, cara, pelo menos, né? Brincadeira, querido. Marinho, você é educador físico de formação? Minha formação, a primeira formação que eu tenho, eu sou administrador de empresas, né? Fiz primeiro administração Legal. de empresas, depois eu fiz pós-graduação em propaganda e marketing. Aí depois eu fui fazer educação física depois de muito tempo, porque era o que me puxava, né? Porque eu participei da. Como é que é? Luiz Rogério falando assim, você se vê todo dia no espelho, deu risada. É Boa. verdade, não faz falta não. Aí depois disso eu falei, quer saber, eu vou fazer educação física, que é o que eu gosto, né? Porque antes eu não quis fazer, eu falei assim, eu vou fazer administração de empresas, porque como eu já era faixa preta, eu falei assim, se eu quiser montar uma academia, com a minha faixa preta eu posso montar, mas eu vou precisar saber administrar. Aí eu quis fazer administração de empresas. Aí a administração de empresas me puxou para a área organizacional. Trabalhei muitos anos em empresa. E aí lá dentro eu fui guiado para a área de marketing, área de produção gráfica, essas coisas. E aí eu fui fazer pós-graduação por causa disso. Aí depois que eu saí disso, voltei de novo para a minha área que eu gostava, acabei saindo da área de organizacional, fui para a área de academia mesmo. Aí falei, vou fazer educação física. Aí cismei, fiz educação física. Aí fui me aprofundando um pouquinho mais, aí fiz a pós-graduação em biomecânica, que é a minha paixão, que eu amo fazer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque poucas pessoas acabam entrando nesse mundo da biomecânica. Se faz atividade física pensando na estética, né? E nós, na biomecânica, pensamos na estética como consequência, e não como o fator principal. Boa. Você sabia que hoje, 1º de setembro, se comemora o Dia do Educador Físico? Sim, é hoje, é isso mesmo. Oh, que bela coincidência a gente poder falar com você. Parabéns, Pois é, cara. Obrigado por obrigado. cuidar aí de tanta gente, todos os educadores físicos que estudam pra caramba. Normalmente, vou arriscar aqui, o professor de educação física, a professora de educação física era o favorito da gente na escola na minha época. Era normalmente o cara que a gente mais gostava, né? E você falando isso, Danilo, aumenta muito mais a responsabilidade dos professores de educação física, porque precisa estudar sim. É uma responsabilidade muito grande você cuidar da vida das pessoas, né? Você está cuidando de uma vida e de uma família. Às vezes está cuidando de um provedor. Então, se você fizer alguma coisa de errado, vai afetar a família. Então, você precisa realmente saber o que você está fazendo. Então, onde eu me pego nisso aí? Nós pegamos sempre em 3 pilares, sabe? Nós vivemos num mundo tridimensional, né? Então, tudo tem que ser 3 pilares. Por mais profundamente que eu vá estudando dentro das minhas áreas de atuação, eu percebo que, dentro das minhas condições, eu percebo que são sempre 3 pilares. Sempre 3 pilares. Por exemplo, os eixos, né? São sempre os eixos cartesianos. É o X, o Y e o Z. É a tridimensão, né? O plano do corpo é o plano sagital, o plano frontal e o plano transversal. 3 planos, né? Então, daí, na nossa conversa, nós vamos aprofundando um pouquinho nisso aí, mas tudo na verdade, acaba sendo 3, que é o mínimo de pontos de apoio que precisa para um
objeto, qualquer objeto ficar em equilíbrio, ficar em pé, Ia né? falar disso, exatamente, né? O mínimo que precisa. Bom, nós vamos falar de equilíbrio, vamos falar de plenitude. Eu queria fazer, para começar aqui, uma provocação sobre o meu entendimento de equilíbrio e queria te pedir para Certo. depois você entrar e falar um pouco da biomecânica e como você pode traçar algum paralelo. Eu tenho Tá. insistido, eu lancei um livro tem o quê, um mês e meio atrás, chamado Os Arqueólogos do Futuro, e uma hora eu falo da importância do equilíbrio como movimento. Que equilíbrio não é estar equilibrado necessariamente. Estar equilibrado pode ser muitas vezes eu estar em estagnação. Então eu estou equilibrado aqui nesse momento. Estou parado, meu corpo está assentado na cadeira, a cadeira está assentada no chão, o chão está, né, de certa forma, fixo, então eu estou equilibrado. Mas eu não estou gerando nada com este equilíbrio em termos de movimento. E eu uso muito o exemplo da bicicleta. Que equilíbrio para mim é movimento quando a gente percebe que para andar de bicicleta, se deslocar, porque também para ficar parado em cima da bicicleta ela não tem lá muita serventia, então se eu quero fazer o deslocamento com ela, eu primeiro preciso me desequilibrar. No sentido em que, ao dar a pedalada com a perna direita ou com a perna esquerda, enfim, eu gero uma força que impulsiona toda a mecânica da bicicleta, ela gira as engrenagens, as rodas, se movimenta, mas desequilibra para o lado que você pedalou. E como é que a gente equilibra? Fazendo a mesma força, ou razoavelmente a mesma força, só que agora para o outro lado, e ela gera mais movimento, e a partir desse movimento contínuo, eu vou estabelecendo um equilíbrio. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente, a Débora, que trabalha no Banco BS, e a gente estava brincando com esse momento caótico, né, que a gente vive, e eu brinquei com ela, falei, Débora, fica tranquila, todo mundo vive o caos. Só algumas pessoas disfarçam melhor. E eu lembrei de uma chargezinha que falava o seguinte, a gente tenta passar uma imagem de equilibrado, mas no fundo nós somos mesmos equilibristas. Como é que você vê essa questão do equilíbrio como movimento, de aprendermos a ser equilibristas na vida e onde é que a biomecânica, o que é a biomecânica, né? Onde é que ela ajuda a gente a aprender a ter equilíbrio na vida? Certo. Existem, assim, vários pontos de vista, né? Do ponto de vista físico, a equilíbrio é o equilíbrio é quando existe o equilíbrio entre as forças, né? Quando as forças resultantes são iguais a zero. É aquilo mesmo que você falou, aí você não está gerando nada, é zero. Existe uma força compressiva, né? Em função da ação da gravidade que está sobre a cadeira sobre o piso, e uma força de reação de solo contra a essa força, Uhum. só que com a mesma força. Por isso que você não afunda e nem flutua, você está nessa posição, tá? Informação, força zero. Existe o equilíbrio químico, né? Que acaba sendo a concentração dos reagentes e dos produtos que fique sempre constante, né? Existe força da fisiologia, né? O equilíbrio da fisiologia, que é o chamado, entre aspas, bem-estar, né? Que você está sempre em busca da redução de fadiga, aumento da autoestima, aumento da disposição, e isso você consegue fazer reações bioquímicas que diminuem o cortisol, né? Aumentando a endorfina e fazendo esse equilíbrio hormonal, que dá essa sensação Uhum. de bem-estar, que aí acaba entrando naquela esquema aqui, né? De corpo são, mente sã, né? Existe aquele que fala mente sã, corpo são, mas nós, né, simples mortais, a gente consegue controlar mais o corpo do que a mente. Então, se a gente consegue fazer um exercício que equilibre a sua parte hormonal, você vai transformar esse equilíbrio para a sua mente também. Então, você vai conseguir equilibrar a sua mente através do corpo. Porque a mente é muito difícil da gente controlar. Né? Você não consegue no corpo não entender a palavra não. O corpo não entende a palavra, a mente não entende a palavra não. Nem a mente, né? Se a gente falar, principalmente a mente, né? O corpo entende. Você fala, não, eu quero parar, você para. Né? Eu cansei, eu paro. Então você consegue ter um controle maior. Mas a mente, se eu falar para você, não pensa numa bola preta, já foi. Não pensa no cavalo branco, já foi. Então você não consegue desligar do problema. E a atividade física bem feita, bem orientada, bem estimulada, é uma neurolinguística fantástica, porque você consegue tirar aquela concentração que você tem do problema, e quando você sai do problema, você retorna àquela situação, vem a solução de bandeja na sua mão. Então, às vezes, você fazer uma prática de uma atividade física bem feita, depois eu vou explicar o que é esse bem feita, né? Você consegue gerar uma saúde mental também.
Então existe também, além disso, a força, aquele equilíbrio neurológico. Às vezes o pessoal fala, mas como que é equilíbrio neurológico? Você mantendo o seu equilíbrio postural e articular, você diminui a compressão de sistemas nervosos, de Uhum. a parte da medula. Então você consegue diminuir o que? Dores. Então você alinhando sua postura e equilibrando suas articulações através de forças externas aplicadas a ela, você consegue equilibrar todos esses fatores que nós aí demos alguns exemplos, né? Interessante, né? Quando a gente pega uma frase tão milenar quanto mente sã em corpo são em mente sã, mas ainda entendo que a mente está dentro, né, do corpo, o cérebro está dentro da estrutura corporal, ela é válida até hoje. Quanto mais a gente, na verdade, ela é mais válida ainda, porque quanto mais a gente descobre, inclusive, os sistemas hormonais, os sistemas neurológicos, imagina que nem os gregos e nem Freud, há 100 e poucos anos atrás, tiveram acesso a raio-x, tomografia computadorizada, exame de sangue, e mesmo assim conseguiram perceber que realmente, se a gente não tiver ali um equilíbrio entre toda a estrutura biomecânica, agora eu vou entrar aqui um pouquinho na tua praia, mas sei que você vai explicar isso muito melhor, alinhado com a parte emocional, muito difícil a gente se manter tranquilo. É, curioso, domingo, eu à tarde fui dar uma volta aqui por onde eu moro tal, e acabei depois me empolgando, depois peguei a bicicleta, e fazia tempo que eu não ficava uma hora em movimento, e eu confesso que ontem eu estava bem mais disposto, assim, estava muito mais animado, e era um efeito imediato, eu realmente me senti mais animado. Aí hoje de manhã ocorrem alguns problemas, são coisas do cotidiano, me tirou um pouco mais do eixo, e eu tinha uma hora livre no intervalo entre uma sessão e outra, logo depois do almoço. Cara, e aí eu falei, não é possível, eu tenho que ter aprendido alguma coisa com o exercício de domingo. Pus rapidamente uma camiseta, uma bermuda, fui dar uma volta de 25 minutos. E voltei e, não, obviamente os problemas não sumiram porque eu dei uma volta. Mas a força mental para dizer, tá bom, vamos E, segurar a bronca até o final do dia, ficou muito mais mas, fortalecida, né? A força mental estava mais presente para fazer isso. Aonde a biomecânica pode ajudar as pessoas a trazerem mais equilíbrio e mais sintonia entre corpo e mente? olha, tem uma máxima assim, antes de entrar nessa fase, para encaixar essa sua linha de raciocínio, assim, a força física é a autonomia, né? O que quer dizer autonomia? Você viajar, você poder carregar sua mala, você poder tirar sua mala lá da esteira do aeroporto sem ter problema nenhum, você poder caminhar nas suas viagens, não perder, viver a vida, né? A autonomia, não precisar de ninguém, né? Para que faça suas tarefas do dia a dia por você. E isso é o mais importante da força física, né? Por exemplo, hoje eu dei um exemplo para uma aluna lá, mas o que é essa força física? Como eu posso me falar que eu sou forte? Você se imagina caindo num buraco de 2 metros de profundidade. Como é que você sai de lá se você não tem força? Não sai. Não sai, Ou você pede precisa ter ajuda, força. né? Então, mas aí não é autonomia. Não é autonomia, Você sem precisa dúvida. ter força, você precisa ter força suficiente para você puxar o seu corpo. E isso é autonomia. Que seja uma vez, mas você precisa ter. Então, força. Apesar de ser limitada. Ela é limitada de acordo com a sua idade. Você vai aumentando a sua idade, você vai diminuindo força, você vai perdendo massa muscular. Por isso que é importante, muito importante, terceira idade, principalmente, fazer atividade física para a força. E além disso tudo, tem estudos que comprovam que se você fizer uma atividade física de alto rendimento, você aumenta o número de mitocôndrias e tamanho das mitocôndrias. O que são essas tal mitocôndrias? É a célula das células, é a célula da vida. Então você aumenta a longevidade. E se você tiver, por um acaso, uma doença, porventura fique internado, se você tem essa poupança de saúde, você consegue se restabelecer mais rápido. Então, a Que atividade é uma física das vai. coisas que a gente mais ouviu nesse período agora de pandemia, né? Cara, antes Exatamente, de ficar doente, fortaleça o seu sistema imunológico tomando sol, se exato. alimentando direito, fazendo exercício. E o fazer exercício, o pessoal acha que é assim, vamos caminhar, vamos fazer. Tudo bem, é melhor do que nada. Mas se você fizer um exercício bem feito, que eu vou falar isso várias vezes, né? Esse exercício bem feito vai um pouco mais abaixo. Você tem que Você usou a pensar além. expressão ao mitocôndrias, é isso? Só para não. Mitocôndrias. Mitocôndrias. Eu te falar, eu É, lembro que a única parte que eu lembro da célula, tirando o núcleo, era a mitocôndria, que faz a é, respiração, inclusive, é. da célula, né? É, Faz a troca ela absorve, energética.
ela absorve o oxigênio e os açúcares, né, do corpo e transforma isso em ATP, né, que é a célula de energia. Então, se você tem muito isso dentro do seu corpo, você consegue ter uma longevidade, uma energia muito maior. Então, é aquilo que você falou de equilíbrio, né? Então, a força física é essa autonomia, que é o que nós trabalhamos lá na academia. É o Verkhoshansky, a linha do Verkhoshansky, a linha russa, né? É ganho de força máxima mesmo. E a força mental, ela é ilimitada. Então, quanto mais velho nós ficamos, mais conhecimento a gente adquire, não tem limite, né? Então, para isso, a gente tem que ter saúde para isso. Então, na força física, é o Verkhoshansky que fala sobre isso, autonomia, que a gente segue essa linha. E na parte mental é o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear fala é ao infinito e além. Então, vamos em frente, né? Legal. Mas olha só, eu anotei umas coisas aqui, então quero só aproveitar e fazer um gancho. É verdade, e foi muito legal você ter colocado essa coisa do Buzz Lightyear, que a força mental e a força emocional, acompanhando a mental, elas são infinitas, mas elas não vão brotar por geração espontânea, né? Como as pessoas achavam que as moscas surgiam por geração espontânea até se descobrir ali todo o ciclo da reprodução. É preciso ter, por exemplo, um grau de autoconhecimento razoável. Isso, infelizmente, ainda tem algum preconceito, as pessoas ainda acham que conseguem fazer autoanálise. E é interessante você falar que tem o exercício direito, né? Tem o exercício e tem o exercício direito, né? Tem também a análise e tem a autoanálise. A autoanálise, ela é ótima, é melhor do que nada, mas ela tem um viés. Você tem ali as suas crenças limitantes trabalhando, você tem o próprio ato de dizer para si mesmo aquilo que você quer ouvir para permanecer na zona de conforto. Por que o outro é importante no processo terapêutico? Porque ele te obriga a falar para o outro e não para si mesmo. Você é obrigado a organizar o caos mental e transformar isso em linguagem. E linguagem só é absorvida pelo outro se estiver encadeada, se estiver usando os signos corretos. Então, se eu falar para você que eu estou me sentindo assim, meio limão com abacate, uma luz meio verde, que sabe como é os computadores e essa... Danilo, do que você está falando? Bom, eu posso saber do que eu estou falando a cada um desses significantes que eu estou colocando, mas os signos não são traduzíveis para você. Mas na hora em que eu te explico o que está acontecendo de maneira que você entenda, eu elaboro e organizo também o meu caos mental. E aí vem o processo de autoconhecimento que nos coloca para fazer o enfrentamento da realidade, quebrar as crenças limitantes. Então, eu estou com o meu corpo ótimo, mas estou me achando o cocô do cavalo do bandido, porque minha autoestima está lá embaixo. Talvez falte autoconhecimento, talvez falte esse enfrentamento da realidade e eu conhecer profundamente os meus talentos. Quais são as armadilhas que eu tenho que sair, os buracos que às vezes eu caio porque eu mesmo me jogo lá dentro. Tem buracos que a gente mesmo cava e se joga lá dentro, né? Você acabou de dar uma aula de judô. É porque eu fiz judô quando era criança, talvez seja isso, né? Mas Judô dois é pontos isso. são importantes. Quando eu me conheço, eu passo a ter a chance de me autorresponsabilizar, que é uma coisa fundamental, é quando você assume o protagonismo da sua vida sem espaço para vitimização. E vai ter problemas, vão ter vários problemas ao longo da nossa jornada, eles vão nos jogar na lona, nos jogar no tatame. A questão só é o quanto eu estou disponível a levantar. E aí entra o último elemento. Quando eu tenho autoconhecimento e eu estou me autorresponsabilizando, eu abro espaço para que eu tenha propósito na vida, para que eu coloque foco nas minhas escolhas e assuma a responsabilidade delas, baseado naquilo que eu já entendi que é importante para mim. Então, você falou de uma trinca. Olha, a gente não tinha combinado, mas eu acabei colocando uma trinca aqui. Autoconhecimento, que gera autorresponsabilização, que me traz clareza de propósito. Se não tem isso, o corpo pode estar bonitão, mas a cabeça não vai produzir. Ao mesmo tempo, está com tudo isso bacana, mas o corpo não está legal, vai funcionar, Marinho? Não funciona, então isso você pode reparar, essa tríade, sempre existe uma tríade, não existe uma coisa que tenha sozinha. Se você não achou a tríade é porque falta um pouco mais de informação. Sempre tem a tríade, sempre. O nosso mundo é tridimensional. Vamos para o lado religioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Você entendeu? Vamos dizer assim, o átomo, prótons, nêutrons e elétrons, é tudo, né? O sangue, hemácias, leucócitos e plaquetas. Você começa a ver, a essência da vida são sempre três. São sempre três. Ah, mas tem coisas que tem mais. É perfumaria. Se você for aprofundar, acaba sendo três. Entendeu? Então é importantíssimo. Você pega aqui o nosso plano, né? Sagital, transversal e frontal.
O Aí que é o você vai sagital? pegar. Desculpa a minha ignorância. Me explica Sagital melhor isso. sagital é esse corte do meio aqui, ó. Tá. Você faz o lado direito e o lado esquerdo. Que traz eventualmente simetria. Os planos sagital te divide direita e esquerda. O plano frontal te divide para em frente e para trás. E o plano transversal te divide para cima e para baixo. Tá. Né? Existem três forças também, falando da biomecânica, que você fez aquela provocação. Existem três forças: compressiva, de tensão, de tração e de cisalhamento. Cada biomaterial responde otimizadamente a cada tipo de força. Por exemplo, o osso responde melhor com força compressiva, os ossos e a cartilagem, cada um com a sua intensidade adequada. Os tendões, ligamentos e músculo. Não, músculo responde tanto compressão quanto tração, ele responde bem, é bem elástico. Agora, tensões de tendão, ligamentos em forças de tração, ele responde mais. E ligamentos, além de tração, cisalhamento. Cisalhamento são forças opostas na lateral. Né? Então ele vai forçando isso. O ligamento ele liga o osso com o osso, o tendão liga o músculo no osso. Né? Então eles fazem essa formação articular. Então a articulação é feita por cartilagem, ligamentos e tendões. São três também. Então você começa a ver É isso que você chama de fazer o exercício direito? fazer bem o exercício, você saber como comprimir. Você pega uma pessoa com osteoporose, se você coloca essa pessoa dentro de uma piscina para fazer hidroginástica, você está acelerando o processo de perda de massa óssea, que é o que acontece. Você vê como que é, né? Por quê? O exemplo da osteoporose é bom. Por que que na piscina ele acelera? Porque ele perde a ação da gravidade. Dentro da piscina, se você vem com a água até aqui, você fica com 10% do seu peso. Claro. Você carrega uma pessoa nas costas de 100 quilos dentro de uma piscina com a água até o pescoço. Ela perde a ação da gravidade pela flutuabilidade da água. Você já ficou muito tempo na piscina, quando você subiu naquela escada, parecia que tinha um orangotango nas tuas costas, você levantava assim, porque você perde força, porque o corpo ele é inteligente, ele faz a força necessária, o mínimo necessário. Aí que tem o lado do equilíbrio que você falou. Você está sempre bem equilibrado, né, na situação de zero, é bom? Não é bom. Só que você precisa estar equilibrado, em princípio, para você criar um desequilíbrio para aumentar o seu potencial de ação. Então, se você fica muito tempo na água, você perde massa óssea e perde musculatura. Ah, mas você vê aqueles atletas de natação olímpico que tem um ombro desse tamanho, braço, peitoral, eles fazem musculação horrores para não perder massa óssea. Eles ficam muito tempo na Não é só nadar, né? Não, é muita musculação. Muita musculação. Então precisa ter. Marinho, nesse período que as pessoas estão ficando, claro que dependendo do tipo de vida que elas levam, mas estão ficando mais tempo em casa, estão circulando menos, a não ser que trabalhem em algum serviço essencial, que precisou se manter mesmo durante os primeiros meses da pandemia. O que você mais tem visto de perda de qualidade na força física por falta de exercício? O que mais tem chamado sua atenção? Rapaz, o que me chamou mais atenção, por incrível que pareça, é de ficar muito tempo dentro de casa e as pessoas saírem eventualmente na rua e perderem a noção neuroespacial, elas caírem na rua. Foi o que eu mais senti. Que interessante. Porque você fica tudo no parado, né? Fica dentro de casa, tudo ali parado. Ah, faz um teste. Quando você anda na esteira, você começa a andar na esteira, você perde um pouco, você fica um pouco atordoado. E aí, dá alguns segundinhos, acabou aquilo. Que é o sistema neuroespacial. Porque quando você está andando, o seu sistema neuroespacial já está calibrado para que o meio esteja passando, né, para trás. Você está indo para frente, o meio está indo para trás. Na esteira, não. Você está andando e está tudo parado. Então, ele tem que readaptar, Né? reorganizar. Aí, quando você para a esteira, por isso que é importante não parar a esteira de uma vez. Vai parando devagar. Para que aquilo vá diminuindo a velocidade, vai voltando. Porque se você para de repente e sai da esteira e vai andar, tem muita gente que às vezes até cai. Porque o sistema neuroespacial está recalibrando aquilo. Ainda não entrou no contexto, né? Tem uma frase que eu tenho dito muito ultimamente, fiz até um pouco ela o meu bordão, que eu tenho dito, pessoal,
tudo sem contexto é nada. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Tá, me dá o contexto para a gente entender isso aí. Não, porque fulano é um babaca. Tá, qual é o contexto? Não, a atitude dele foi intempestiva. Qual é o contexto? Ah, ele foi muito lerdão. Qual é o contexto? E é interessante, porque você está falando a mesma coisa. Quer dizer, eu estou andando na rua e o elemento espacial está passando por mim e indo para o meu campo, né? Como é que você chamou? O campo que É, tá o atrás de... neuroespacial, ele está passando, Ele tá passando. você está indo para frente e está indo contra movimento, né? Indo E para é o que trás. a É gente isso está acostumado. que a gente Né? está Aí eu vou para acostumado. a esteira e eu reorganizo. Então aí o contexto passa a ser outro. Quando eu interrompo isso imediatamente, eu não tenho tempo de assimilar o contexto. Exato, E exato. aí tem uma questão. Você falou da história da rua, né? Das pessoas voltarem a andar na rua depois de um tempo em casa e perderem um pouco a visão espacial e isso gerar muitas vezes quedas. Some-se isso mais dois elementos que podem estar ao mesmo tempo ou um dos dois. Para quem já estava de saco cheio de ficar em casa, e a gente sabe que algumas pessoas estão morando, por exemplo, em apartamentos ou em residências de 40 metros quadrados, 50, com 3, 4, 5, 6 pessoas às vezes, crianças, os dois, né, o cônjuge também trabalhando, etc. e tal, o sujeito não vê a hora de sair de casa. E aí vem um processo ansioso que acelera o giro cerebral e faz com que ele rapidamente queira ganhar a rua. E aí ele, ansioso, mentalmente, emocionalmente, não lendo o contexto como um todo e neurologicamente desacostumado, a chance de queda é maior. Ou o contrário, as pessoas que na hora em que vão para a rua vão com medo. O medo, seja do contágio, ou o medo porque eu me desacostumei a ver aquele ritmo, carro, pessoas. Então eu tenho percebido, algumas pessoas têm relatado um receio em voltar para a rotina. Poxa, é duro ficar dentro de casa, mas também é esquisito sair para a rua depois de tanto tempo protegido dentro de casa. E aí some-se a isso uma falta de hábito, né? Porque a gente vai perdendo o hábito da leitura espacial, do andar. Mais uma vez, o medo pode fazer com que eu esteja tão tenso, que eu caio. Né? Olha só de novo o emocional, o mental e o físico, quando estão desalinhados, potencializando um problema. E quando estão alinhados, poxa, eu me reorganizei, eu fisicamente tomei cuidado com o meu restabelecimento, mentalmente eu me fortaleci, seja para controlar a ansiedade ou para controlar o medo, né? O receio. Opa, as coisas voltam a andar com equilíbrio. Né? O movimento passa a ser um movimento equilibrado. Muito bem. Onde mais a biomecânica ajuda a gente a ter uma vida mais saudável, a ter mais plenitude na vida? Ela te dá autonomia para tudo. A biomecânica te dá liberdade. A palavra é essa, liberdade. Você pode fazer o que você quiser se você tiver com as articulações equilibradas, com a coluna alinhada, você não vai sentir dor, você vai ter autonomia, você vai ganhar força naturalmente. Então, normalmente, as pessoas sentem dor. Se você não sente, você conhece alguém onde eu vou falar que tem dor. Cervical e lombar. Se você não tem, você conhece pelo menos uma pessoa que tem. Por quê? São as curvas secundárias que nós chamamos. Nós não nascemos com essa lordose lombar e cervical. Nós nascemos só com a cifose torácica. Só com ela. Aí o processo para a formação dessas curvaturas começa a engatinhar. Por isso que é importante não pular o processo de engatinhamento. Então você vai começar a engatinhar. Aí você força o quê? A curvatura da cervical primeiro, que ele vai fazer isso aqui, para olhar para frente. Depois ele vai começar a se apoiar nos móveis para querer ficar em pé. E aí fica aquele samba de maluco doido, né? Que ele fica rodando para lá e para cá com o quadril. Tá formando a outra curvatura na lombar. Não é que vai formar de cara, conforme o crescimento e quanto mais em pé nós ficamos, né? Então, por ser uma curvatura de segundo grau, que chamamos assim, ela é onde tem maior problemas de lesões. Então tem que tomar muito cuidado. Se você lesiona uma lombar e não fizer nada com isso, possivelmente vai fazer o rebote na cervical e vice-versa. Porque elas estão ligadas à mesma força, porque tem a curva da lordose. É muito difícil alguém ter uma dor na torácica. Ou é uma escoliose, ou algum acidente.
né? Os gases comprimem também aqui, gera muita dor torácica. Mas pode ser também um infarte, né? Na torácica não se brinca, né? E dor mecânica normalmente é na lombar, na lordose. Normalmente são essas curvas lordóticas que dá problema. Então, esse tempo que as pessoas ficam muito tempo em casa, estou tendo muita ligação por dor na lombar. Lombar, em primeiro lugar. Segundo lugar, cervical. Terceiro lugar, joelho. Porque o joelho é uma articulação, tadinho do joelho, foi muito injustiçado. Foi injustiçado o joelho. O joelho é uma articulação que só flexiona e estende. E ele está entre duas articulações que fazem rotação, tornozelo e quadril. Então, o grau de liberdade articular do quadril e do joelho é muito do quadril e do tornozelo é muito maior. Ele se adapta a movimentos que fazem torção. Coitado do joelho, não. Então, por que normalmente tem mais lesões no joelho? Por causa disso. Porque se fosse de força de reação de solo, o que sofreria mais seria o tornozelo. Mas ele tem um grau de liberdade maior, ele se defende, sabe se defender bem. Né? Agora, o joelho foi criado pela avó e não sabe se defender direito. Agora, interessante isso que está explicando biomecanicamente, porque a correlação com a parte emocional, mental e emocional, ela é direta. Quando a gente pega a questão do pescoço, é a parte que está ligada diretamente ao tronco e a toda a parte mais primitiva do nosso cérebro e vai conectar ali direto, inclusive, com a amígdala, né? A amígdala cerebral. Então, toda a parte emocional desregulada, ela automaticamente já começa a mexer com todo o trânsito químico e elétrico do corpo. E quem pega primeiro? Aqui o pescoço, tanto que a gente já começa, né? Aí vem a questão dos ombros, né? A gente tem a figura do Atlas, os mitos gregos, eles são praticamente, se você estudar bem os mitos gregos com muita atenção, você vai fazer uma formação em psicanálise, né? Pelo menos uma primeira formação em psicanálise, porque eles já estão mostrando ali todo o processo mental e emocional. Atlas que carrega o mundo nas costas. E aí nas costas onde? Aqui, né? No fundo, no ombro. E aí é quando o sujeito se sente pesado e ele começa a achar que aquilo vai comprimindo. Bom, e aí é óbvio que ele vai começar a transformar aquilo que é um processo emocional num problema físico, porque em algum momento ele pode gerar uma lesão física, né? Uma lesão mecânica, e aí o tratamento é outro. E a questão do quadril, bom, você acompanha, Marinho, não estou te contando nenhuma novidade, mas a quantidade de pessoas que estressadas começam a ter problemas no quadril é enorme, porque é aquela coisa do pôr a mão no quadril, sentar e falar, eu não estou aguentando mais. Não é possível e tal. E aí, do quadril, quem é o próximo que vai estourar? É o joelho. Porque aí eu começo a colocar toda uma tensão, até porque no processo simbólico, no processo inconsciente, ajoelhar-se é na hora em que ou você vai pedir, está precisando de ajuda, né? Tem muito a ver com a reza, boa parte dos povos do planeta faz o seu processo de contato com o divino apoiando os joelhos no chão. Não são só os cristãos que ajoelham. Na verdade, os cristãos herdaram isso de outros povos. Os judeus muitas vezes ajoelham para fazer algumas das suas orações. Os islâmicos fazem isso. Muitas tribos indígenas se ajoelham quando estão no seu momento de contato com o divino. E é interessante, porque o ajoelhar-se tem a ver com pedir ajuda, mas o ajoelhar-se tem também a ver com o desistir, né? É na hora em que eu tombo e olha, estou aqui de joelhos, não aguento mais, aquela pose quase de pôr a cabeça para o algoz, né, te matar. Então, o simbolismo que isso traz para a nossa mente e para as nossas emoções é enorme. Ao mesmo tempo em que, quando o problema começa na parte mecânica, no físico, isso pode subir para a parte emocional. Então, um joelho que está sendo machucado por mau uso, daqui a pouco pode gerar um sentimento de que eu não aguento mais, a minha vida está uma merda, eu não suporto mais o fardo todo que eu carrego no trabalho, na família. E às vezes o problema não tem origem emocional, tem origem física. Assim como tem a famosa somatização. O problema emocional é transferido para essa estrutura, né, física que a gente carrega. Você pega muito cliente que chega muitas vezes com problemas físicos, mas a origem dessa dor está numa devastidão, né? Ele está devastado emocionalmente. Tem sim, tem sim. E às vezes muitos clientes que chegam lá com dor no joelho, e sabe onde começou a dor? No ombro. Impressionante. É impressionante, mas tem tudo a ver. Uma coisa está ligada à outra.
Por exemplo. Mas por ele querer corrigir a posição e machucar outra coisa? Não, por exemplo, assim, ó, o ombro, a cintura escapular está ligada na cintura pélvica pela coluna, né? Então, se você está com o ombro machucado, você começa a mudar o seu eixo de equilíbrio. Aí, mudando o seu eixo de equilíbrio, começa a doer a sua lombar. Doendo a sua lombar, você começa a caminhar errado. E caminhar errado, onde que vai doer? Na perna. Primeiro lugar que dói é o joelho, coitado. Sobe para ele. Que é quem não tem muita mobilidade, Não né? tem muito jogo de cintura, é papum, é papo reto. Então, é ali que vai sentir. E de baixo para Ele cima tem também menos que o acontece. cotovelo, né? Marinha, o joelho tem muito menos que o cotovelo, inclusive, né? Não sei se Cotovelo eu tô não falando tem. uma bobagem aqui. Então, o cotovelo, você fez uma analogia perfeita. O cotovelo seria o joelho das pernas. Porém, não tem carga nele. Não, mas ele me dá. E aí, estou falando aqui como leigo, né? Legal, porque pode ser que outras pessoas estejam também pensando isso. O joelho, eu não consigo fazer isso aqui, né? Este lateral. Né? Não, Eu só consigo fazer este aqui. mas você está fazendo este lateral não com o cotovelo, com os ombros. Ah, então aí O é o ombro que cotovelo, está trabalhando. o cotovelo só faz isso. Isso aqui é o ombro que está mexendo, o cotovelo não. Mas ele não sustenta o peso do corpo como Não sustenta o sustenta o joelho. peso do corpo. Então, normalmente, quem tem tendinites, né, tendinite lateral ou medial, é por conta de esporte ou movimento repetitivo, né? Então, normalmente, nós chamamos aqui de síndrome do golfista e aqui a síndrome do tenista. Normalmente, o tenista Boa. tem tendinite aqui. Normalmente, o golfista tem tendinite aqui, né, na parte interna. Pelos. Pelos movimentos de cisalhamento. Movimento de cisalhamento, a esquerda do tênis, né? A tacada do golfe, você faz um movimento de cisalhamento e causa tendinite. E o que que é a tendinite? É o acúmulo de cálcio nos ligamentos, porque ele pede ajuda, o corpo ajoelha e pede ajuda. Me ajuda que eu não estou aguentando. O cálcio vai lá, que ele é mais resistente e segura. E essa resistência é a tendinite, causa essa inflamação. Boa. A Leda Maria está comentando aqui que ela tem todas essas dores, né, que a gente está falando aqui e tudo mais, mas que ela tem um bom equilíbrio emocional e isso traz a flexibilidade para ela trabalhar o mental. Agora, se o indivíduo não tem como buscar força no físico e nem no mental, a vida dele simplesmente para. O Então, nosso, o naquela, equilíbrio. aquela tríade que nós estávamos falando, né? Força, agilidade e flexibilidade. Precisa ter essas três coisas, né? A força, fazendo uma analogia com a mente, né? A força é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, analogicamente você tem mais força. A agilidade seria o raciocínio. Você, dentro do seu conhecimento, você adquirir velocidade de raciocínio para resolver situações. E a flexibilidade é o jogo de cintura, né? Então você faz uma analogia com a mente e com o corpo. Nós somos íntegros, né? Nós somos inteiros, né? Nós somos seres emocionais. Você trouxe a questão do inteiro, já vou fazer um gancho de uma outra coisa que eu ia falar, mas vou me antecipar. A gente tem percebido muito que, ultimamente, até por conta da velocidade com que as mudanças têm acontecido e com que o mundo tem se estabelecido, não dá nem tempo de um projeto ficar de pé e alguém já está dizendo, agora estou trazendo até um pouco a discussão para o mundo organizacional, eu mal implementei um projeto, já tem alguém dizendo que, olha, peraí que mudou o software, eu mal comecei uma implementação, alguém já está me dizendo que eu tenho que fazer uma adaptação. Até o Hélio está aqui nos assistindo, que é o meu orientador numa formação que eu estou fazendo em psicobiotipologia, ele fala muito isso. Nós estamos perdendo o gozo na vida, né? Não dá nem tempo de eu chegar naquele momento de celebração e depois de relaxamento para recuperar a força e já tem alguém me pedindo mais uma coisa e mais uma coisa e mais uma coisa. E aí a vida está ficando, ou para alguns, né, a vida está ficando um conceito de ou eu faço isso ou eu faço aquilo. E aí nós temos um problema, porque a vida é feita de E. A vida é alegria e dor. A vida é trabalho e descanso. A vida é gozo e relaxamento, esforço e conquista. Quando a vida nos convida ou nos obriga, né, o estilo de vida que a gente leva, nos obriga a fazer escolhas que são, de certa forma, excludentes, ou eu fico com meu filho ou eu trabalho, a gente perde o processo de estar inteiro na vida.
isso vai, de alguma forma, impactar o corpo. Porque a mente eu tenho certeza que impacta. O indivíduo começa a perder completude na vida. E a perda da completude leva a uma perda da plenitude. Isso no corpo também vai gerando problemas? Como é que funciona essa questão de estar inteiro? Porque quando você falou da biomecânica, eu percebi que tem uma correlação aí para estudar todos os elementos, todos os movimentos. Você até falou, né, do ombro, que depois acaba descendo ali o problema até o joelho. Como é que vocês lidam com essa parte do inteiro? Aquilo que você falou na questão anterior, se eu pego muita gente com problemas emocionais refletindo no corpo. Para mim, o mal do século é a ansiedade. A ansiedade acaba com a gente. Não está, as pessoas não têm mais paciência. Tudo virou, tá muito assim, rápido demais. Hoje, qual é o maior sucesso de hoje em dia? Aplicativo. Você aperta o botão, baixa o aplicativo, resolveu o seu problema, você vai lá, tira o aplicativo, não funciona mais. Olha quantos aplicativos já se passaram em menos de 5 anos, né? Quantos que tinha aí? Não tinha aquele. Tinha vários aí que eram usados assim, não foram usados nem um ano, já foram substituídos por Não vai outros. falar do Orkut, que tem gente que vai chorar de emoção aí se precisar, Então. hein? Então, sabe, é uma velocidade muito grande. Então, o nosso corpo, a nossa vida, nós temos vida, se for uma coisa natural, nós levamos 40 semanas para nascer. Por mais que a digitalização seja uma velocidade da luz, nós temos que ter a nossa realidade, nós temos que seguir conforme a nossa natureza. Senão a gente fica maluco. Senão a gente vai ficar muito ansioso. E a ansiedade está sendo o mal do século. As pessoas não têm paciência. E isso, se não cair na realidade, vai criar muita doença psicossomática. Muito. Outro dia, num curso de formação em conselheiro organizacional que eu estou fazendo, falaram uma frase tão simples. Eu devo ter ouvido ela antes, mas foi tão bom lembrar dela nesse momento. O rapaz falou assim: nós estamos esquecendo que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Exato. Isso aí. Algumas coisas, se eu somar 9 elementos, eu acelero. Algumas questões industriais, algumas questões tecnológicas. Mas quando a gente traz para o indivíduo, para o ser humano, 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. E eu, na última aula, até fiz uma pergunta num exercício. A gente fez uma live não, um evento com clientes a semana passada, Marinho, e uma das perguntas que eu fiz eram pessoas da área de RH, estávamos em 10 clientes, mais nós da consultoria, e eu comecei até fazendo uma pergunta para eles. Ó, vou pedir para vocês se apresentarem e me dizendo o que é que você faz na sua vida que máquina nenhuma consegue fazer. Invariavelmente, as respostas passavam por dar atenção ao outro, escutar o outro, ou, teve até uma resposta que se repetiu algumas vezes, que foi ser eu. Nenhuma máquina vai conseguir ser eu. Porque, inclusive, se em algum momento ela conseguir replicar o meu padrão a ponto de me substituir, eu deixando de existir, ela já não tem mais por que replicar o meu padrão. Bom, a gente entra numa espiral. Mas a segunda pergunta que eu fiz para eles foi: a sua empresa vai precisar de gente no médio, longo prazo? Sim. Daqui 5 anos, você acha que vai ter gente trabalhando na sua empresa? Eu ainda brinquei com eles, falei: não respondam rápido. Para pensar um pouquinho, não responde rápido. Tem certeza que a sua empresa vai precisar de gente? Quase todo mundo disse sim, claro que nós vamos precisar de gente. Mas se nós vamos precisar de gente, como estão as pessoas? Porque as pessoas não são iguais computadores. É muito óbvio falar isso, mas a Clarice Lispector dizia, né, que o óbvio é o elemento mais difícil de ser percebido. E às vezes a gente esquece que coisa não tem emoção, coisa não fica triste, coisa não tem sonho, coisa não tem esperança, coisa é coisa. O time perdeu, ela trabalha. Né? Faleceu alguém, a coisa trabalha. A coisa não fica triste, a coisa não tem ansiedade esperando a cura do Covid. Coisa é coisa. O celular está trabalhando aqui, tendo ou não tendo, né, vírus do Covid, tendo ou não tendo uma cura, uma vacina. Já o ser humano não. O ser humano tem uma questão aí de expectativas. E aí você falou da ansiedade. O livro Arqueólogos do Futuro fala disso. É todo mundo tentando, todo mundo é muita gente, né? Mas é muita gente tentando tornar o futuro velho, já tentando adivinhar o que vai ser o futuro e como vai Exatamente. ser. Marinho, no final de abril, eu lembro que tinha o quê? 40 dias de pandemia. Até depois chamei o Rogério para fazer o prefácio desse livro. Eu lembro que eu recebi num dia a 7ª versão
de um relatório que vinha sendo escrito logo que começou a quarentena, com tendências pós-Covid. Em um mês, esse relatório de tendências pós-Covid estava na 7ª versão. Você acha que tem chance disso dar certo a médio e longo prazo? Todo mundo tentando, as pessoas não sabem nem o que fazer durante o Covid e já tinha gente tentando prever o que ia ser o mundo pós-Covid. Acho importante que a gente pense. Eu não tenho nenhum desprezo pelo exercício do planejamento e nem por olhar para o passado e aprendermos com ele. Lembra da tríade? Passado, presente e futuro. Exatamente. Eu olho para o passado para aprender com ele. Eu penso no futuro para me planejar. Mas você já conseguiu fazer algum exercício com algum cliente seu no futuro, Marinho? Pois Você é. conseguiu fazer alguma aula no futuro? Vamos fazer uma aula de judô no futuro. Pois é, então. Vamos fazer uma aula de jiu-jitsu no passado. E as pessoas estão fisicamente no presente, mas a cabeça está no futuro. É isso que está estragando. Não desconecta, total. É isso mesmo. É isso que está acontecendo. Eu percebo isso, né? Você vê, esse ano eu completei 51 anos de judô. Então passou muita gente pela minha mão. Muitas famílias. Muitas famílias. Pai, mãe, avô, avó, criança. E a gente percebe que a ansiedade cada vez está piorando. Porque às vezes as pessoas não querem viver com aquilo que... Na verdade, assim, é não ter tudo o que queremos e sim ter tudo o que precisamos. A verdade é essa. Só que nós estamos muito assim pensando aquilo que a gente quer, no ter e não no ser, né? Então, tem gente que se mata para ter um filho. Fala assim, nossa, gasta fortunas para ter filho. E, às vezes, depois que tem filho, não é nem pai e não é nem mãe. Ela só tem. Ela tem filho, ela não é. Ela não cumpre um papel sente. social, né? Não cumpre o papel dela ali como mãe, como pai. Quer dizer, ela tem, aí coloca na babá, a babá que vai cuidar. Então é um lado social, o lado social que pede, que grita mais do que o lado maternal, o lado família, né? Eu sinto muita falta disso, sinto muito. Bom, alguém perguntou aqui se isso que a gente falou, né, das pessoas quererem ficar controlando o futuro, isso não é um reflexo da ansiedade. Acho que foi a Cira, né, Cira Rezende. Eu acho sim, é um reflexo da ansiedade, mas eu acho, Cira, que é um processo que se retroalimenta. Porque ao mesmo tempo que essa necessidade de querer ter controle, as pessoas não querem mais sofrer. De novo, as pessoas é muita gente, mas o que a gente percebe é uma tendência a evitar o sofrimento. Porque tudo é tão prático, né? Você matou a charada, Marinho. No mundo digital é tudo tão rápido, né? Tão simples. Esse aplicativo não serve mais, apaga ele, baixa o próximo. Ah, não gostei dessa música, deleta ela, baixa a próxima. Aí eu tenho que lidar com pessoas. Ixi, aí eu não posso deletar as pessoas. Aí não é tão fácil simplesmente mandar o filho embora. Ó, recicla o filho. Né? E o filho aí, esse 2.0 eu não gosto. Baixa o 3.0. Não tem, só tem aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão. É o que temos para hoje. Eu uso muito, conto essa história no livro, aliás, uma das partes que eu mais gosto. Eu falo que teve um momento que eu adotei para minha vida, ou pelo menos eu tento adotar, o Ney Matogrosso's Way of Life. Já ouviu falar disso, Marinho? Não. Ney Matogrosso, um dos maiores artistas da sim. música brasileira, cara, espetacular, enfrentou, né, muita coisa por aquilo que ele acreditava. A gente gosta muito dele aqui em casa, já fomos ver alguns shows. Aí teve uma vez que a gente estava num show e a cada intervalo que ele fazia, e ele é todo performático, né? Ele segue ali um roteiro no show dele. Tinha uma mulher que gritava ali uma música, eu não lembro qual era, mas vamos assumir que era Homem com H, né? Aí dava um intervalo, ele às vezes ia se trocar, então tinha uma performance. E ela gritava, Homem com H! E aí ele seguia o roteiro dele, no próximo intervalo ela gritava. Teve uma hora que ele deu uma olhada, assim, num dos gritos dela, para a direção do grito, como quem diz, chega, né? Mas a mulher não chegou, porque no próximo intervalo ela gritou de novo. E aí esse homem não se aguentou, pegou o microfone e falou algo mais ou menos assim. Não tem Homem com H no repertório. Não vou cantar Homem com H. É o que temos para hoje. E aí o resto do teatro veio abaixo de aplausos, porque a mulher estava enchendo o saco mesmo e tal, com os gritos. E aí eu pensei, é isso, né? É o que temos para hoje. É o que temos para hoje, não é conformismo e acomodação. Porque para assistir o show do Ney Matogrosso, eu saí da minha casa, eu me desloquei, eu fui até ali, antes eu comprei o ingresso, etc. e tal. Então, eu fiz um esforço para ir até ali, mas agora eu tenho que viver aquilo. Agora eu tenho que receber aquilo que está acontecendo. Porque senão eu já estou sofrendo porque ele não canta determinada música
e não estou escutando a música que ele está cantando. Aí eu lamento porque ele não cantou determinada música quando acaba o show, mas o durante do show eu não curti nada. Curtiu, E o corpo vai pagar um preço por isso, porque a mente já está pagando, mas o corpo logo logo vai se esquecer de fazer o exercício direito, de fazer ele com frequência, de entender, porque uma das coisas que a mim mais me chamou a atenção é esse olhar inteiro do exercício. Não é só se eu estou puxando ferro e se eu estou caminhando. Eu estou fazendo do jeito correto. Eu estou Posso te dar fazendo um o exemplo? exercício correto. Putz, muitos. Queria que você desse alguns. Vou te dar um exemplo disso que você acabou de falar. Alguns dos nossos amigos que estão aqui, inclusive você, eu, fizemos já musculação com aquela chamada remada baixa. Lembra desse exercício remada baixa? Que eu não consigo me ver. Eu não consigo me ver aqui. Não sei se dá para você ver aí. Dá para ver o perfil? O remada baixa é aquele que você puxa aqui assim, certo? Só que quando você pelvis, né? não, você puxa aqui na altura do abdômen. Quando você puxa, a rotação interna de ombro acontece. E isso aqui pode acontecer um negócio que chama síndrome do impacto. O que é essa tal síndrome do impacto? Você comprime o tendão longo do bíceps e começa a formigar todo o teu braço. Fora isso, pode te dar um problema de compressão da veia subclávica. Se você tem um espaço pequeno aqui, a veia subclávica pode comprimir e pode dar muitos problemas de circulação, né? Então, um movimento simples pode resolver o problema postural, problemas articulares e problemas vasculares. Qual que é esse movimento? Antes de você puxar, você fazer a adução da escápula. Você traz a escápula primeiro, junta as escápulas atrás do corpo e depois puxa. Se vocês fizerem agora esse movimento, vocês vão ver que o ombro não faz a rotação interna de ombro. Ele fica na posição correta. Então você consegue manter a sua postura, ganhar força e equilibrar todo o seu corpo nesse detalhe. Então todo exercício tem alguns detalhes que devem ser respeitados. Se você não fizer isso, você já viu aqueles caras fortes que parece que estão assados aqui embaixo do braço e com o ombro para frente? Fica com o ombro para frente. Fica com o ombro para frente, porque está fazendo um movimento errado. O corpo tem que estar no prumo, tem que estar alinhado. E para isso, tem alguns detalhes que precisam ser feitos. Porque nós somos vários encaixes. Por exemplo, quantas articulações... Coloquem aí no chat, pessoal. Quantas articulações vocês acham que existe aqui no ombro? Quantas você acha? Só o ombro. Quantas articulações tem o ombro? Cotovelo tem quantas? Cotovelo tem quantas? Sei lá, parece ter duas, né? Tem uma. É só essa flexão, ó. Só faz isso. Quer dizer, fez errado, ferrou tudo. Só tem essa articulação. Agora o ombro, pessoal, nós temos 5 articulações. 5. Porque é a articulação que tem maior grau de liberdade. Nenhuma outra articulação faz esse movimento da natação aqui, ó. Do nado crawl. Nenhuma outra articulação faz, só o ombro. Justo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Bom ponto, cara. A inteireza, né? O pensar de maneira inteira o exercício e correto, fundamental. Bom, dá para ficar aqui mais umas 5 horas, por que não a gente marcar uma outra em breve? A gente explora outros temas, como, por exemplo, como trabalhar a biomecânica e também a parte emocional no ambiente de trabalho. Bom, a gente tem aqui mais um minutinho. Marinho, fecha aí com a sua mensagem para a gente poder se despedir e marcar uma próxima. Eu acho o seguinte, eu vejo muita gente nessa pandemia reclamando, né, da dificuldade, nossa, tempos difíceis e tal, tá muito difícil. Eu queria só fazer um desafio a vocês. Qual foi o tempo que nós falamos, nossa, esse tempo tá fácil, agora tá legal. Agora tá moleza. Agora tá tranquilo. Não tem, pessoal, eu não consigo lembrar disso, né? Então, acho que a mensagem que eu poderia passar, modestamente falando, é: a vida nos trata com sabedoria. Viva bem, em equilíbrio e harmonia. Show de bola. Eu vou fazer suas as minhas palavras e parafraseando o filósofo que na verdade era um grande pensador, que disse que no ambiente fechado nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Lavoisier, né, se eu não estiver enganado, ou Descartes que falou isso, eu sempre confundo, mas acho que foi Lavoisier.
De qualquer maneira, se você está bem aqui dentro, você consegue enviar coisas boas para fora, e se você tem relacionamentos bons, você colhe isso para dentro e o ciclo se retroabastece. Marinho, super obrigado, valeu pelo papo. Vamos marcar outra? Pô, Danilo, eu que te agradeço, foi fantástico. Uma hora passou como se fossem 5 minutos, muito legal, viu? Valeu. Muito obrigado, Gente, viu? Ó, se não fosse obrigado, a pandemia, eu não turma. tinha conhecido você, tá vendo que legal? Olha lá, Obrigado, ô. Rogerinho, nos Valeu. aproximou. Tchau, turma, um grande abraço, fiquem com Tchau, Deus. tchau. Valeu.